Deus é bom, você crê nisso? Vocês têm aprendido nesses dias? Têm colocado em prática? Amém. Nós começamos falando sobre consagração, não foi isso? No primeiro dia. Consagração, querido, é algo indispensável para que você fique sensível à voz do Espírito. Amém? Nós vimos sobre Eli. Ele ficou insensível à voz de Deus. Deus precisou falar com Samuel, com uma criança, para advertir aquele sacerdote. Porque Deus já tinha falado com ele e ele não obedeceu. E houve juízo ali naquela casa. Nós falamos na aula passada sobre Jonas, na verdade, que ele foi desobediente à voz de Deus. E ele estava insensível também ali no fundo daquele navio, no porão daquele navio. Mas Deus, quando ele se arrependeu, Deus o resgatou e o colocou no plano, amém? No plano inicial, porque Deus não muda o plano que tem ao nosso respeito, amém? Deus disse assim, tem aquela passagem, não lembro agora onde está, se o pastor puder me ajudar. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo, amém? Oi? Malaquias 3:6, amém. Então, aquilo que Deus falou com você, querido, talvez você tenha se desviado do propósito por algum tempo, tenha errado, tenha decidido não obedecer, como aconteceu com Jonas. Mas no momento que você se arrepende, no momento que você se volta para o Senhor restaura você aquela posição, como restaurou de Jonas, amém? Restaura a sua unção, como restaurou dele. Ele pregou para uma cidade de 120 mil habitantes e todos se converteram. Amém? Restaura a sua posição, porque você decidiu se voltar para a voz do Espírito. Amém? E o Espírito, querido, tem direções para mim e para você. Você crê nisso? Você crê que nesses últimos tempos Deus quer se revelar mais e mais para nós? Abra comigo em Salmos 32:8. Diz assim: eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te guiarei com os meus olhos. Não sejas como cavalo ou mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Amém? Caso contrário, não se sujeitam a ti. Só até aqui. Então, eu te instruirei, ensinarei o caminho que deves seguir e te guiarei com os meus olhos. Deus quer guiar você. Amém? Deus quer que você fique tão treinado, tão íntimo dele, que você vai saber já qual é a intenção do Espírito. Sabe que os apóstolos lá em Atos, eles dizem, olha, parece bem ao Espírito Santo fazer isso, porque eles conheciam tanto o Espírito Santo. Eles tinham tanta intimidade com o Espírito Santo, queridos, que eles já se moviam. Eles já sabiam o que agradava o Espírito Santo. Querido, nós precisamos desenvolver essa intimidade com Deus, amém? E como é que a gente desenvolve essa intimidade? Pela comunhão, pela oração, pela comunhão com a palavra, amém? Você precisa entender, eu preciso separar horas da minha vida para ter comunhão com o Espírito. Eu preciso ouvi-lo. Ele quer falar, diga, Ele quer falar. Ele quer falar comigo e com você, amém? Ele quer, querido, ter comunhão conosco. Para quê? Para lhe instruir o caminho que você deve seguir. Para que você tome decisões acertadas. Para que você não erre, para que você não perca tempo, para que você não perca dinheiro. Júnior, ultimamente tem dito, eu não vou perder mais tempo nem dinheiro. Sabe, querido, às vezes a gente perde muitas coisas por não dar ouvido à voz do Espírito. A quem você tem consultado quando surge alguma coisa? Qual é a sua primeira reação? Sabe que algumas pessoas consultam os pais, a mãe ou o pai. Quando surge o problema, a quem você tem recorrido? É ao gerente do banco? É aquele consultor? É ao médico?
Queridos, deixa eu dizer, não é errado nós procurarmos tudo isso, amém? A Bíblia diz, inclusive, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós precisamos primeiro consultar o Senhor. Primeiro, nós precisamos recorrer ao Senhor. E a Bíblia fala, querido, sobre o rei Asa. Quem já ouviu falar? A Bíblia fala que esse rei ia muito bem. Ele buscou ao Senhor, Deus deu algumas vitórias. Aí ele começou a se afastar de Deus. Como? Surgiu uma dificuldade, ele deixou Deus de lado, procurou fazer uma aliança com um outro rei. Nem consultou ao Senhor. Aí Deus levantou o profeta e disse: Asa, aquele exército que você enfrentou não foi maior e eu não lhe dei a vitória? Por que você procurou fazer aliança com esse rei? Sem minha autorização. Será que eu não poderia lhe dar a vitória de novo? E Asa ficou muito enfurecido com o profeta, não quis ouvir, endureceu seu coração. Deixa eu dizer, quando o Espírito Santo lhe advertir, lhe corrigir, aceite. Não endureça o coração, querido. Porque se você endurecer o coração, você vai se afastar, vai vir outra instrução e você pode perecer. A Bíblia diz que Asa adoeceu dos pés. Abra lá comigo, por favor. Depois disso, desse episódio. 2 Crônicas 16, 12. Segundo Crônicas 16, 12. Eu vou ler na King James, viu? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acharam? No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, não buscou socorro em Yahvé, no Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Amém? A Bíblia diz, mesmo que a situação dele sendo grave, a Bíblia diz que ele não buscou socorro no Senhor. Ele deixou o Senhor de lado e foi procurar os médicos. E a Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado. Qual tem sido a sua primeira reação quando o problema surge? A quem você tem recorrido quando chega a ameaça diante de você? Quando a afronta vem a você? A quem você tem recorrido? A quem você tem recorrido, ali está a sua confiança. É ali que você tem depositado a sua confiança. Se você tem recorrido primeiro à sua mãe, é na sua mãe que você está depositando sua confiança. Se você primeiro tem recorrido ao banco, é ali que você está depositando sua confiança. Mas, querido, nessa manhã, decida, eu vou recorrer ao Senhor. Primeiro, antes de tudo, eu vou recorrer ao Senhor. Eu vou recorrer ao Espírito. O Espírito tem a instrução. O Espírito vai lhe dar a instrução, querido, de como resolver esse problema. Amém? O Espírito pode lhe guiar para ir para o médico certo. O Espírito pode lhe guiar para você fazer e resolver aquela questão de forma correta, falar com a pessoa certa. Mas primeiro, entre no seu quarto, coloque o seu joelho no chão e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua instrução. Amém? Você tem um Deus a quem você pode recorrer e você deve recorrer em primeiro lugar. O oposto disso, do que fez Asa, fez o filho dele. Eu creio que o filho dele aprendeu, viu que o pai não foi bem, né? Viu as consequências, que foi Jeosafá. A Bíblia diz que Jeosafá reinou no lugar de Asa. E a Bíblia diz que ele começou a fazer um bom governo. Só que surgiu uma situação. 3 reis se juntaram para vir contra Jeosafá. E a Bíblia diz, querido, que Jeosafá pôs-se a buscar o Senhor.
E Josafá disse: Senhor, eu não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Querido, quando você não sabe o que fazer, você precisa colocar os seus olhos no Senhor. Sabe que na nossa vida vai ter situações que você não sabe o que fazer. Porque, querido, deixa eu dizer, nem tudo está na Bíblia, não é verdade? A Bíblia é o nosso manual, amém? Mas tem situações que não estão escritas lá, tome essa decisão, é verdade? Por isso, querido, que o Espírito Santo está com você, para lhe guiar, para lhe instruir. Então, quando você não souber o que fazer, querido, dependa dele. E Josafá, querido, pôs-se a buscar o Senhor. Eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Minha atenção está em ti. Ele agiu totalmente oposto do pai. Ele entendeu que era do Senhor que vinha o socorro dele. Abra comigo, por favor. Segundo Crônicas 20. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon-Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo. Querido, o medo pode vir. Sabe que o medo pode vir? Mas você precisa, nesse momento, olhar para o Senhor. No momento que o medo vier, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Porque você, quando fizer isso, querido, o medo não vai lhe dominar. Amém? O medo, ele pode até vir, mas ele não vai lhe dominar. Não vai nortear a sua decisão. Não vai nortear as suas ações. Amém? Onde é que eu estou? Então Josafá sentiu grande medo. Decidiu buscar o Senhor, o socorro do Senhor, e convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Agora vai para o 12. Aí ele começou a orar: ó nosso Deus, acaso não exercerás teu juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos o que fazer, contudo nossos olhos se voltam para ti. Amém? Ele disse: Senhor, eu não tenho força. Amém? Eu não tenho condição de enfrentar isso. E, queridos, muitas vezes vai acontecer isso na nossa vida. Amém? Coisas maiores que você, maiores que a sua força, maior do que a sua condição de resolver. E quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? Você vai colocar os olhos no Senhor. Você vai buscar a ajuda do Espírito Santo, daquele que nunca lhe deixa, daquele que está aí habitando. Amém? Daquele que quer lhe instruir. Aí veio a resposta aqui, ó. 14. Então aconteceu que o Espírito do Senhor, de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas de Deus. Amém? E ele fala: amanhã descereis contra tal exército. Eis que eles estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parados e observai o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois, nem vos assusteis. Saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se prostraram perante Yahvé e começaram a louvar e a adorar o Senhor. Os levitas das descendentes
da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao sair, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouvi, meus judeus e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvidas em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguros. Confiai nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saíssem na frente do exército, vestido de trajes sagrados, adorando e entoando. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscadas contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e eles foram todos derrotados. Amém? Então, deixa eu falar. Depois que eles buscaram o Senhor, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre aquele profeta. Amém? E eu já falei aqui que o Espírito de Deus está habitando conosco hoje, na nova aliança. Amém? Eu e você, nós temos o Espírito Santo. Não, eu não falo ainda em língua. Sim, mas você já tem o Espírito Santo. Você ainda não foi batizado. No momento que você creu, o Espírito Santo veio habitar em você. Amém? E ele está aí para lhe instruir. Então veio a palavra do Espírito. Amém? Dando direção, dando instruções com relação ao tempo e ao modo que eles deviam agir. Amém? Ó, disse, amanhã vocês vão sair e vocês vão fazer assim, vocês não vão lutar, vocês vão tomar posição. E começou a dar várias instruções. E aqui, querido, eu queria entrar nesse ponto. Quando o Espírito Santo lhe der alguma direção, fique atento para ouvir toda a instrução. Porque para toda instrução de Deus há tempo e modo. Amém? Há tempo e modo. Sabe, querido, que às vezes a gente se atrapalha nisso aí. O Espírito Santo dá uma direção, faça isso. E você vai logo fazendo. Aguarde para saber o tempo. Depois que ele lhe der uma instrução, pergunte qual é o tempo, Senhor. Qual é o tempo de eu fazer isso? E qual é o modo? Como é que eu devo fazer isso? Sabe, querido, muitas vezes, muitos cristãos se atrapalham aí. Fique atento, fique sensível para ouvir o tempo e o modo. Porque o Espírito Santo quer lhe dar a instrução completa. Sabe, querido, que na Bíblia nós vemos pessoas que se atrapalharam nisso. Quantos se lembram de Moisés? A Bíblia diz, querido, lá em Atos, que Moisés, ele tentou intervir ali numa briga que estava havendo entre os hebreus. Porque ele pensou que eles entenderiam que pela mão dele, Deus ia libertá-los. Ou seja, dá a entender ali em Atos que Moisés já tinha uma direção de Deus com relação a isso. Que ele já entendia ali que ele ia ser o libertador. Não é verdade? Mas era o tempo? Não era o tempo. Nem era o modo. Abra comigo lá, por favor, em Atos. Deus é bom. Atos, deixa eu ver aqui. Atos 7, 25. A partir do versículo 24, por favor. Abriram? Diz assim: ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los. Mas eles não compreenderam. Sabe por quê, querido? Porque não era o tempo, nem era o modo. Moisés, ele se precipitou ali, fazendo aquilo.
E o que foi que aconteceu? O corpo foi descoberto, Moisés teve medo de ser pego e fugiu para o deserto. Não é assim? Foi assim? Passaram-se 40 anos. Moisés tinha 40 anos quando fugiu. Quando Deus falou com ele para ele libertar o povo, ele tinha 80 anos. Ele passou 40 anos no deserto, cuidando lá das ovelhas, né, fazendo o trabalho de pastor, até que o Deus o chamou. Porque, querido, mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha se precipitado em algumas coisas, o plano original de Deus não mudou. Amém? O plano original de Deus continua. Amém? E Deus o chamou ali. E a Bíblia diz aqui em Atos, no versículo 35. Aliás, vamos ler a partir do 34. Tendo visto com atenção a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus clamores e desci para livrá-lo. Agora, portanto, vem e eu te enviarei ao Egito. Este é o mesmo Moisés, a quem eles haviam rejeitado com estas palavras. Quem te constitui autoridade e juiz? Deus o enviou como líder e libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu no espinheiro. Amém? Aí agora, querido, Deus estava o levantando. Deus estava guiando. Deus estava ordenando. E esse mesmo Moisés que não foi bem sucedido da primeira vez, agora ele teve sucesso. Esse mesmo Moisés que fracassou da primeira vez, que fugiu, esse mesmo Moisés, ele teve êxito. Esse mesmo Moisés, querido, foi respeitado, foi ouvido. Faraó teve que se render, Faraó teve que temer, porque ele estava debaixo de uma direção de Deus. Ele estava no tempo e no modo correto. Amém? Porque para toda direção do Espírito há um tempo e um modo. Para toda a direção do Espírito, querido, há o tempo correto e o modo correto. Você precisa estar sensível a isso. Senhor, qual é o tempo? É esse o tempo? É esse o modo? Amém? Não se precipite. A Bíblia diz lá em Provérbios que o precipitado peca. Está aqui, ó, Provérbios 19:2. Peca quem é precipitado. Peca quem é precipitado. Quantas pessoas, às vezes, querido, a gente vê. Às vezes vem uma palavra profética sobre ela. Aí ela no outro dia, ela não quer fazer mais nada do que ela fazia. Ela quer já entrar na palavra profética que veio. Eu não quero fazer mais isso. Eu quero já entrar no que Deus me chamou. Querido, tem um tempo e tem um modo. Tem um tempo e tem um modo. Aguarde, amém? Toda a direção do Espírito tem um tempo e tem um modo. Espere para ouvir toda instrução. Tu já pensou se Abraão não tivesse tido essa sensibilidade? Sacrifica Isaac. Aí Abraão lá, sacrificou o menino. Quando ele estava para sacrificar, o anjo bradou. Não foi isso? Espera até o final, querido. Tenha paciência, tenha calma. Porque existe um tempo e existe um modo. A Bíblia diz, querido, também, outra pessoa que não soube discernir o tempo e o modo foi Sara. Não foi verdade? No capítulo 15 de Gênesis, Deus faz a promessa a Abraão. Aí se passam 10 anos. Aí Sara achou o quê? Rapaz, está demorando demais. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para esse negócio acontecer. Tem que ter um jeito aí, né? Um artifício, alguma coisa. Porque 10 anos já se passaram. 10 anos. Aí o que é que Sara faz? Convence Abraão para se deitar com Agar. Não, Abraão, eu já sei. Eu tive uma ideia. Deve ser assim. A gente vai ter um filho, mas vai ser assim. Aí Abraão concorda.
E vai e se deita com H. Aí nasce Ismael. E olha o problema. A Bíblia diz que começou assim, né? A serva começou logo a desprezá-la, né? Queria ser mais do que ela, porque tinha tido filho. E ela foi culpar Abraão, né? É interessante, né? Às vezes quando a gente toma algumas decisões erradas, às vezes a gente não quer assumir. Aí foi dizer, olha aqui a tua serva, o que ela está fazendo comigo. Coitado de Abraão, né? Que situação. Aí nasce Ismael. E olha só, queridos, vocês sabem que os árabes são descendentes de Ismael, né? Ou seja, até hoje, os árabes brigam com Israel. Existe aquela guerra no Oriente Médio. Queridos, decisões erradas, fora do tempo, fora do modo de Deus, vai trazer consequências. Traz consequências e muitas consequências, às vezes, duradouras. Então, esteja atento ao modo, ao tempo. A Bíblia diz, querido, que depois de mais 10 anos, ou seja, com 25 anos, Abraão tinha 75 anos quando Deus falou. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100. Ou seja, passaram-se 25 anos para Isaac nascer. Aí você diz assim, eita, demorou demais. Querida, a Bíblia não diz que demorou. Demorou na nossa visão. Mas a Bíblia diz que Isaac nasceu no tempo determinado. Tempo determinado. Que na Bíblia também fala que pode ser entendido como tempo kairos. O tempo da oportunidade. O tempo que Deus designou para que aquilo aconteça na sua vida. Amém? Tem promessas na nossa vida, querido, que elas têm um tempo determinado para acontecer. Elas têm um tempo da oportunidade, é o tempo kairos, para acontecer. E Isaac nasceu exatamente nesse tempo. Abra lá, por favor, em Gênesis 21, 2. Eu gostei muito dessa versão. Na sua Bíblia talvez tenha como tempo determinado, não é isso? Na King James diz assim: Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Amém? Deixa eu dizer uma coisa. Na agenda de Deus tem coisas marcadas a meu respeito, ao seu respeito. Na agenda de Deus tem coisas marcadas, querido. Sabe que Isaac não demorou a nascer, não. Isaac nasceu no tempo que Deus tinha marcado. Há coisas marcadas ao meu respeito e a seu respeito. Aguarda a instrução do Espírito, porque vai acontecer. Vai acontecer. Se você permanecer firme, se você permanecer no caminho, se você permanecer na direção de Deus, querido, aquilo que está marcado vai acontecer. No tempo marcado vai se manifestar. Amém? Só aguarda, só renda graças, porque Abraão, a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé, dando graças ao Senhor. Ele sabia que no tempo marcado, vinha Isaac. Amém? Aleluia. Deus é bom. Às vezes, querida, a direção de Deus é para que nós nos preparemos para a próxima estação. Amém? Às vezes a direção de Deus, querida, se prepare. Eu quero levar você para outra fase. Tipo, estude inglês, eu vou levar para outro país. Faça o rema. Faça algum curso. Guarde dinheiro. Faça uma reserva. Porque eu tenho algo ali na frente para você. Às vezes a direção de Deus, querida, é para você se preparar
para uma outra fase que ele quer lhe levar. Eu fiquei sabendo da história de um pastor que Deus falou com ele: ó, estuda inglês, porque você vai para outros países. E esse pastor era muito usado por Deus na época. E ele não obedeceu. E ele não foi para nenhum país. Sabia? Que às vezes é a direção de Deus, querida, é para que você se prepare. Porque Ele quer lhe levar em outra fase. Em outra fase. Se você obedecer essa direção, se você se preparar, amém? A outra fase vai chegar. A nova estação vai chegar. Porque você ouviu a voz do Espírito e obedeceu. Amém? E eu queria falar sobre uma pessoa que eu acho que ela entendeu muito bem, na minha opinião, o tempo e o modo de Deus. Que foi Davi. Queridos, Davi, ele recebeu uma palavra do Senhor, amém? Ungiu com óleo o profeta Samuel, rei de Israel. Mas Davi, queridos, a Bíblia diz que Davi, ele soube aguardar. Ele aguardou o tempo e o modo de Deus. Sabe quanto tempo passou para Davi chegar ao trono? Davi esperou 15 anos para se tornar rei de Judá. E esperou mais 7 anos para se tornar rei de Israel. Ou seja, ele esperou ao todo 20 anos. Agora, esses 20 anos, ele passou sofrendo pressão. Não é verdade? Não foi 20 anos de sombra e água fresca, não. Foi 20 anos sofrendo pressão. Sendo perseguido. Fugindo para os montes. Escondido em caverna. Saul tentando matá-lo. Saul botava pressão nele. Olha, você vai, traga 100, eu quero que você mate 100 filisteus. Ele ia lá, matava 200, trazia. E ele lá, perseverando. Ele lá, superando. Tendo a oportunidade de matar Saul. Não é verdade? Quantas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul? E teve pessoas que chegavam, né, e diziam: você não está vendo? Deus o entregou nas suas mãos. Tenha cuidado, querido. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Espírito de Deus nunca vai contrariar a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai lhe guiar contrário ao que está escrito. E Davi, cheio de temor de Deus, disse: você não sabe que eu não posso levantar a mão, tocar no ungido do Senhor? Pressão, querido, pressão. Pressão sobre a vida dele. Mas, querido, ele não agiu debaixo da pressão. Ele se manteve firme. Ele se manteve firme, o que? Aguardando o tempo e o modo de Deus. Há um tempo e um modo na direção do Espírito. Amém? E, querido, Deus foi guiando. Deus foi guardando. Até que, depois de 20 anos que o profeta tinha ungido Davi, ele se tornou rei de Israel. Uma trajetória perfeita até o trono. Perfeita. De alguém que discerniu o tempo e o modo. Amém? Deus tinha, querido, na sua agenda marcado que Davi ia ser rei. Amém? Tinha um tempo marcado que ele ia ser rei. Não adiantava Saul se enfurecer, Saul armar. Não, querido. Assim é na minha vida e na sua vida. Há coisas marcadas a nosso respeito. Permaneça firme na direção do Espírito. Você não é guiado por pressão. Você não é guiado por circunstância. Não são as circunstâncias que ditam as suas decisões. Amém? Não são. Deus disse: quereis demandar acerca dos meus filhos. Não é a pressão que dita o que você faz. É o Senhor. Você tem um dono.
Você tem um dono, o Espírito Santo, ele quer lhe guiar. Ele vai lhe instruir. Ele vai dizer, não faça, não vá, e você obedece. Mesmo que venha pressão, mesmo que venha coisas contrárias, você vai permanecer firme. Porque, querido, vai acontecer. Aquilo que Deus falou a seu respeito vai acontecer. Amém? Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é fiel. Aleluia. Então, Davi, mesmo estando dentro da vontade de Deus, mesmo sendo guiado por Deus, ele teve adversidades. Amém? Porque deixa eu dizer uma coisa, mesmo você sendo guiado, vão vir adversidades. E a Bíblia é bem clara com relação a isso. A Bíblia fala, querido, nós vamos sofrer perseguições. Não é verdade? Jesus sofreu perseguição. Jesus era guiado? Era. Ele sofreu perseguições. Paulo sofreu perseguições. Mesmo, querido, você na vontade de Deus, mas vão vir perseguições. Vão vir resistências do diabo contra a sua vida. Por quê? Porque o diabo não quer que você alcance aquilo que Deus falou. E é muitas vezes, querido, que os cristãos se desanimam aí. Deus dá a direção, aí vem a pressão. Vem a pressão. Aí você, mas foi Deus que falou, e por que está acontecendo isso? Querido, permaneça firme. Permaneça firme. Permaneça firme, porque você vai chegar do outro lado. Vai acontecer, amém? E a Bíblia fala sobre isso. Lá em Marcos 4:35. Abra lá, por favor. Quatro, 35. Marcos 4:35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Diga comigo: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estavam no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então, Jesus deu a direção, amém? Vamos passar para a outra margem. E o cara que tinha na outra margem era o endemoniado de Gadara. O endemoniado estava lá esperando para ser liberto. E Jesus estava indo libertar aquele homem. Amém? Então a direção veio, amém? Vamos passar. No meio do caminho, o que é que acontece? Um grande vendaval, uma grande tempestade. E os discípulos começaram a ficar atemorizados. Mas Jesus não tinha dito que eles iam passar para outra margem? Não é verdade? Então eles iam passar para outra margem. Já tinha sido dito a palavra, amém? Já foi liberada uma palavra do Espírito ao meu respeito e ao seu respeito. Aí qual era o papel deles? Exercer autoridade.
era se levantar e dizer: eu repreendo você, porque eu vou passar para outra margem. Vento aquiete-se, tempestade cesse. Porque assim como Deus falou, vai acontecer. Eu vou passar para outra margem. Essa deveria ser a atitude deles, mas eles ficaram intimidados. E muitas vezes acontece isso conosco, querido. Vem a direção do Espírito e vem o problema. Vem o vendaval. O diabo começa a causar tumulto. Por quê? Porque ele não quer que você chegue na outra margem. Ele quer impedir que você chegue na outra margem. Porque você chegando na outra margem, querido, pessoas vão ser alcançadas. Amém? Você vai libertar outras pessoas. Aí ele começa a causar tumulto. Aí qual é a sua posição? Eita, será que foi Deus que falou comigo mesmo? Será que eu ouvi direito? Aí às vezes começa a pensar: será que eu estou em pecado? Sabe que Jesus não se levantou e não pensou, não foi procurar pecado neles? Não, querido. Jesus simplesmente exerceu autoridade. Cesse tempestade. Por isso que você tem que estar bem consciente, com a consciência tranquila, amém? Limpa, que você está em paz, que não existe nada de errado em você, porque o diabo vai querer lhe acusar, o diabo vai querer achar um pecado. Você tem que estar com a consciência bem tranquila e bem consciente que foi Deus que falou. Não, eu sei, eu tenho certeza que foi Deus que falou. E porque foi Deus que falou, eu vou agora exercer minha autoridade. Eu vou me levantar e eu vou mandar essa tempestade se acalmar, cessar. Amém? Porque o diabo, querido, o objetivo do diabo é roubar a palavra. Você está em oração lá e vem a direção do Espírito. Aí Deus lhe dá uma direção. Aí você segura aquela direção. E o diabo sabe. E ele quer o quê? Às vezes roubar aquela palavra que Deus lhe deu. Roubar aquela direção. Porque ele sabe, se roubar a palavra de você, querido, você perdeu. Lá na parábola do semeador, qual é o foco do diabo? Qual é o foco? É a semente. É a palavra. Ele quer roubar. Ele quer roubar. E a Bíblia diz, querido, que vem perseguições por causa da palavra. Tudo é por causa da palavra, por causa da direção, por causa daquilo que você está crendo. E aqui eu queria falar com vocês que estão fazendo o rema. Sabe que o diabo vai levantar circunstâncias? Vão levantar circunstâncias. E eu não preciso ser profeta para dizer isso, porque isso está na Bíblia. Amém? Vão levantar circunstâncias para fazer vocês desviarem, para vocês repensarem. E o Senhor tratou comigo sobre vocês dois. Quando eu estava estudando, eu esqueci o seu nome. Alan e Adriana. A ordem foi dada: passem para outra margem. E vocês obedeceram. Aí agora vocês vão exercer a autoridade em vocês. Toda tempestade vai cessar. Porque vocês vão cumprir aquilo que Deus mandou. Amém? Vocês vão cumprir. A pressão vai vir, querido, para roubar. Para roubar. Para tentar, para fazer com que você tenha dúvida. Será que foi Deus que falou mesmo? Será que eu ouvi direito? Será? Querido, permaneça na fé. Não permita. E como é que você permanece? Quando vier a pressão, exerça essa autoridade e vá buscar refrigério e fortaleza no Espírito. O Espírito Santo vai lhe fortalecer. O Espírito Santo vai tornar essa verdade mais firme no seu coração. O Espírito Santo vai confirmar a palavra, vai dizer: vai, você está no caminho certo. Não desista. Eu estou com você. Eu lhe ajudo. Eu lhe ajudo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, querido. Na nossa incapacidade de produzir resultados. Ele pega junto. Então, querido, não retroceda. Não retroceda naquilo que Deus já falou.
Não retroceda naquilo que Deus já lhe guiou. Porque você vai passar para outra margem. Ainda que Satanás se levante, ainda que circunstâncias se levante, mas você vai passar para outra margem. E na outra margem, querido, Deus vai lhe usar. Deus vai lhe usar ainda mais. Há pessoas que dependem de você. Você já pensou se Jesus não tivesse chegado na outra margem? Aquele endemoniado que vivia lá preso nas sepulturas nunca teria sido liberto. E a Bíblia diz que aquele homem foi liberto. E Jesus disse, olha, vá e pregue para a sua família, pregue para os seus. Quantas pessoas aquele homem não alcançou? Quantas pessoas aquele homem não alcançou? Querido, você não tem ideia de onde Deus pode lhe levar. Você não tem ideia de onde o Espírito pode lhe levar. Você não tem ideia do alcance. Deus quer lhe levar longe. Deus quer lhe levar em lugares, querido. Deus vai lhe levar em lugares guiado pelo Espírito que o pastor não vai poder ir. Que eu não vou estar, mas você tem acesso. E você vai. E você vai, querido, impactar, mudar histórias. A história daquele homem foi mudada completamente. Porque Jesus decidiu que ia passar para outra margem. Porque houve alguém que não se intimidou. Porque houve alguém que decidiu crer na direção do Espírito. Houve alguém que decidiu se levantar e exercer a autoridade. Amém? Toda vez, querido, que o diabo tentar lhe intimidar, lembre-se, tem pessoas que dependem de mim. Tem pessoas que dependem de mim. E eu estava lembrando, eu lembrei agora, de como minha família foi alcançada pelo Evangelho. Meu avô era da cidade de Caetés, que eu já ouvi falar, Pernambuco. E a cidade muito católica. E naquela época os cristãos eram perseguidos nessas cidades, né? E chegou um missionário nessa cidade. E queriam colocar o missionário para fora, né? Botar para fora, prender, enfim. Aí meu bisavô chamou aquele missionário para casa dele. Deu guarita, vamos dizer assim, aquele missionário, né? Acolheu aquele missionário em casa. Não permitiu que a cidade colocasse para fora. E aquele missionário pregou para a família do meu bisavô. E a família se converteu. E meu avô foi alcançado. Querido, uma descendência foi alcançada pela palavra. Amém? Você não sabe, querido, aonde você pode chegar. Você não tem ideia de onde o Espírito Santo quer que você alcance. Você não tem ideia. Se você permanecer firme, se você entender, se você discernir a voz do Espírito, querido, você vai mudar a história de pessoas. E deixa eu dizer, a sua história também vai ser mudada. Porque quando nós nos rendemos à direção do Espírito, querido, quando nós obedecemos ao plano de Deus, toda a nossa descendência é impactada. Toda a nossa descendência é alcançada. Decida nessa manhã se render. Se render a Ele. Ouvir a instrução dEle. Ouvir a instrução completa. Senhor, eu quero entender. Qual é o modo de agir? Qual é o tempo que eu devo fazer isso? Como eu devo fazer? Qual é a tua instrução? Eu quero ouvir. Priorize o Espírito, querido. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver, querido, as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. Porque Deus, Ele não tarda. Amém? E Ele não falha também. Deus, Ele é preciso. Há o tempo da oportunidade de Deus para a nossa vida. E essa oportunidade só vai acontecer se discernirmos bem a voz do Espírito. Amém? Vocês receberam nessa manhã? Amém. Deus é bom. Amém. Vamos orar. Fiquem em pé, por favor. Pai, obrigada, Senhor, pela tua instrução nessa manhã.
Obrigada pelo teu Espírito que nos instrui em toda a verdade. Pai, somos tão gratos a Ti. Somos tão gratos, Senhor, porque tudo que Tu disseste a nosso respeito vai se cumprir. Obrigada, Senhor, por uma igreja madura, avançando no plano que Tu tens. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque nós vamos passar para outra margem. Obrigada, Senhor, por direções chegando. Obrigada, Senhor, pelo Teu plano se concretizando em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.